Graça e paz, irmãos. Graça e paz, amém? Como é que está todo mundo? Todo mundo bem? Que maravilha, louvado seja Deus, irmãos. Isso é muito bom, né? Estar bem faz parte da bênção de Deus na nossa vida, amém, queridos? Bem, não significa que tudo está do jeito que a gente quer, né, irmãos? Né? Bem quer dizer que Jesus está no nosso coração, então está tudo bem, não é verdade? Não é assim que funciona? Isso. Às vezes a gente pensa que está bem, é quando tudo está do jeito que a gente quer, mas não é, né? Do jeito de Deus. Maravilha, irmãos. Hoje nós vamos então estudar mais 2 capítulos, né, da palavra de Deus, que é Jeremias 41 e Jeremias 42. O capítulo 41 e 42, na verdade, está tratando agora já de um tempo pós-exílio. Por que pós-exílio? Porque Deus aqui já mandou o povo ir para a Babilônia, porém, um restante do povo ficou em Judá. Lembra lá que nos textos passados nós vimos que o rei mandou matar todo mundo, menos os pobres, né? Veja bem no capítulo 39. Os pobres entre o povo, porém, que não tinha nada, deixou Nebuzaradan, comandante da guarda, na terra de Judá. E naquela época deu-lhes vinhas e campos. Então, o povo de Judá agora já estava no exílio, então já é um momento pós-exílio, né? Mas ficou um pequeno grupo, esses pobres que não tinham terra, não tinha nada, o governador, que era Nebuzaradan, deu terra para eles e deixou eles morarem em Judá. Então agora tem um pouco de gente em Judá e muita gente na Babilônia. E Jeremias optou por ficar. Nós vimos no capítulo 40, que Jeremias, o rei, na verdade, Nabucodonosor, permitiu que ele escolhesse, né? Obrigado, viu, Montes? O rei permitiu que ele escolhesse ficar em Judá no meio daquele povo pobre que não tinha nada, ou que ele fosse lá para a Babilônia e lá ele seria bem tratado. O rei mandou dizer, se ele for para a Babilônia vai ser bem tratado, e se ficar, ele também seria bem tratado. E ele tomou uma decisão que eu falei na semana passada, que todo pastor deve tomar. Todo pastor deve dar a sua vida pelas ovelhas. Não é isso que Jesus ensinou, irmãos? Não é? O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, o que Jeremias, o profeta, escolhe? Não, eu vou ficar no meio junto com o povo. Então, nesse momento que nós estamos estudando, já 41, 42, o que está sendo narrado é com aquele pequeno grupo que ficou e que ganhou terra para plantar e para colher, né? E de repente Deus permitiu, né, que surgisse um governador que aparentemente ia fazer bem, que era Gedalias. Nós vimos isso no capítulo passado. Então ele foi nomeado para governar o povo, liderar sobre aquele remanescente que ficou em Judá. E agora, né, e esse Gedalias deu para eles terra, deu semente, disse que eles iam prosperar. Porém, eu e você sabemos que ninguém vai prosperar em Judá, irmãos, porque Deus disse que quem fosse, salvaria a sua vida, e quem ficasse, ia haver morte, sofrimento e desespero. Então, Gedalias acabou sendo um cara bom, foi na verdade, um cara bom num momento ruim, né? É tipo assim, a gente querer ser bom, quando Deus está querendo fazer o mal, não funciona, irmãos, é como lutar contra Deus. Sabia que é lutar contra Deus? Então, se Deus determinar assim, olha, para a minha vida, eu vou me colocar como exemplo, porque se colocar vocês fica mal. Mas vamos lá, Deus resolve olhar para o pastor Edgar e falar, eu vou deixar agora você sofrer o mal, porque você escolheu errado, você está em pecado. Tá bom, Deus falou isso comigo. Aí junta vocês e querem me ajudar. Não adianta, irmão, Deus já disse que ia fazer o mal. Por isso que quem trabalha com ação social, eu gosto muito de trabalhar, o Cláudio gosta de trabalhar, os irmãos do diácono gostam de trabalhar, o Tijonas mais o Rubenil trabalham. Então a gente sempre tem que entender que às vezes a pessoa passa por um processo de tratamento de Deus, então ela tem que passar por aquilo. Você pode dar para essa pessoa milhões que não vai resolver, porque Deus está tratando com ela. Então até nisso a gente tem que ter sabedoria e entender, é um processo, né, irmão? Todos aqui já passaram por um processo ruim na vida? Levanta a mão quem já, eu já. E não é? E eu sabia que era. Então tinha gente que queria orar por mim. Falei, pode orar, mas é meu momento. Eu tenho que levar essa lapada. É hora, eu sei que é, então vamos levar a lapada. Entendendo que aquele tempo ia passar. Tempos bons iam vir para frente. Então a gente sabe disso. Então é isso que nós estamos vendo, tá, irmãos? Então já agora, do capítulo 39 para cá, já é pós-exílio, porque a nação de Judá está lá no exílio. E agora tudo isso que nós estamos vendo aqui, essa contextualização, é para a gente entender
né, o que está acontecendo com esse povo, para não criar confusão na nossa cabeça. Então, Jeremias, o profeta, ele resolve ficar no meio do povo, e ali no meio do povo ele se torna a boca de Deus, está vendo? Onde ele está, ele é a boca de Deus, ele continua sendo um instrumento de Deus para poder falar. E o capítulo 41, o personagem principal nesse capítulo 41 aqui, esse cara é chamado Ismael, porque como eu disse para vocês, Gedalias foi um homem bom, governador bom, que prometeu coisas boas para o povo, porém, não era um tempo de coisas boas, era tempo de sofrer, senão Deus ficaria como mentiroso. Já pensou? Se Deus permitisse que eles plantassem vinha, colhesse, prosperasse, Deus estaria mentindo, porque ele está prometendo o tempo todo. Deus deu para o povo duas escolhas: vai ser escravo na Babilônia e vive, e eu vou prosperar vocês lá, ou então fica aqui temoso, e quem ficar vai sofrer, vai passar fome, peste, vai morrer. Essa foi a palavra de Deus. Aí levanta Gedalias, um cara bom, e ele fica governando o povo, ele fala, não, eu vou dar a terra para vocês, né, vocês vão plantar, e ele fez isso mesmo, irmãos. Aqui diz no capítulo 40, que o povo estava feliz. E já no 41, onde nós estamos vendo, agora levanta esse moço Ismael, que era um cara nobre, da família de sangue real, ele vai e arma uma tremenda cilada e mata o cara bom, que é Gedalias, o governador bom. Então, por isso quando o povo fica muito preocupado com Lula, Bolsonaro, mas não sei o quê, eu fico em paz, porque Deus sabe o tempo que é para eu viver e você viver aqui no Brasil, e nem tem choro, não tem oração, não tem jejum, não tem nada que a gente possa fazer que vai mudar, é o tempo de Deus. Vocês acreditam que na palavra de Deus, irmãos? Então a gente só tem que ter fé, confiança. Sabe aquela mulher que passou batom naquele negócio? Eu lembro, há tempos atrás, teve alguém que pintou aqui de tinta. Vocês lembram quando pintou aquela mesma a imagem? Eles foram lá, limparam aquele tempo, ficou numa boa, a pessoa está livre. Agora a mulher vai lá e pinta de batom. 14 anos de prisão. Né? Olha que injustiça, que desequilíbrio. Porém, eu havia avisado os irmãos aqui na igreja, 300 vezes eu avisava. Lugar de crente não é em movimento, lugar de crente é na oração. Eu usei um exemplo aqui, tem uma dinâmicazinha. O que eu mostrei aqui, que o lugar do crente é na oração, e se ele não orar, o país ia mancar. O que eu usei? Quem lembra? Eu vou pegar ela outra vez. Usei isso aqui, vou mostrar para você, profeta, pastor de Gaia é profeta também. Hein? Pastor de Gaia é profeta, sabia? Peguei esse banco aqui, esse banco tem que guardar, mas o banco é história. Eu falei isso aqui, eu falei, gente, não é hora da gente ir para as ruas, ir para os movimentos, né, atrás de Bolsonaro, mas não sei quem. Eu falei o tempo todo, existe 3 poderes que governam um país: legislativo, executivo e judiciário. Então, eu simbolizei os 3 poderes com 3 pés desse banco. E falei, tem um poder, que é esse aqui, ó, que é da igreja, que mantém o país em pé. Lembra que eu falei isso? Falei, gente, se os irmãos da igreja vier para o lado de cá, envolver na política, começar a fazer campanha, fazer para ir para a rua, e nós vamos fazer, falei, o banco vai ficar manco, porque o pé chamado igreja se resolve na oração. Eu preciso orar, nós precisamos. Só que o nosso povo não entendeu a palavra profética. Não estou dizendo da nossa igreja não, irmão, nossa igreja teve um ou outro que foi, mas o Brasil inteiro, a igreja no Brasil, irmão, ela largou o lugar dela de oração e vestiu verde e amarelo e foi para a rua. Ou seja, os poderes ficaram mancos, o poder mais poderoso que tinha, que era a igreja, misturou com os outros e virou essa cachorrada danada que deu, e agora eles prenderam um punhado de gente inocente, pai de família, gente aqui de Fabriciano, irmão, foi preso, tá? Gente boa de Fabriciano, hein? De Patinga tem também, é gente boa. Tinha uma missionária que foi solta agora pela misericórdia de Deus. A mulher estava lá fazendo um trabalho de escola, tem a foto dela marcando, porém ela vestiu verde e amarelo, né? Caiu na onda, e eu sempre falei, não é na rua, nós temos que vir para oração. Então você lembra do banquinho? Esse banquinho aqui foi usado para profetizar o que aconteceu. Por quê? Porque eu entendo que não adianta entrar um homem bom, uma mulher boa para governar, quando Deus quer tratar com o povo, não é, irmãos? Então não adianta levantar e pensar que vai fazer. Agora, se a igreja nossa, se a igreja no Brasil ir para a oração, se humilhar diante de Deus, Deus vai rever o mal que está sobre nós, vai rever. Agora, vou te dizer, não é minha intenção falar de política, mas vocês notaram que Jeremias é um profeta que profetizou para reis e autoridades, ele é um profeta político, do meio da política. Então, não tem como fugir desse estudo e a gente esquecer e falar, não tem nada a ver, e tem. Vocês podem notar, irmãos, que o Brasil está debaixo de uma maldição muito grande.
Irmãos, eu fico com dó, o preço das coisas, de comer. Isso é maldição, irmão. Nós estamos pagando caro, o Brasil está pagando caro. Gente, o preço do pacote de arroz, do feijão, do café. Irmão, brasileiro prefere café do que arroz e feijão. Tem muitos, quem é assim ou já foi assim? Levanta a mão aí. Não é, irmão? Não é? A gente é assim. Então o café para nós, irmãos, é comida, é banquete. É coisa que todo fundo de quintal que você vai, os caras te oferecem um café, irmão. É ou não é? É, irmão, café era algo que é natural. Eu cresci bebendo café, na minha infância, eu bebia aquele copão assim, ó. Esse menino hoje bebe refrigerante na hora de comer, não era? Na minha casa era café, com abundância de café. A gente enchia o copão assim, dava uma azia terrível também, tá? Deixa eu falar para vocês. Então a gente, desde 7, 8 anos, eu lembro, a gente era uma garfada de comida, um gole de café. Que coisa maravilhosa, só quem sabe, quem fez é que sabe. Irmão, nós estamos num país que está debaixo de um tratamento de Deus. Eu não quero falar maldição exatamente, mas essa é a palavra. Mas vocês estão entendendo, irmãos? Deus está tratando com a nação brasileira, por causa dos seus pecados, seu distanciamento de Deus. Está tratando com a igreja, irmão. Nós, igreja, a gente tem se afastado muito de Deus, da verdade, né? De Deus na vida, no culto, nos nossos momentos. Então, assim, estamos debaixo de um momento também, eu sinto isso, eu choro quando eu vejo os preços das coisas, é lamentável, é triste. Estão pagando muito caro, porque estamos distanciando o nosso Deus. Nós estamos preocupados em brigar um com o outro. É pastor brigando com pastor, já viu isso? Que vergonha? É líder brigando contra líder, é igreja brigando contra a igreja. Eu gostei desse hino que a gente cantou aqui, não importa a igreja que tu és. Se você serve a Deus, você está atrás do Calvário, me dá a mão, porque você é meu irmão. Não existe isso não, irmãos. Na verdade é uma luta, é uma guerra, é uma briga. Então, eu sinto isso, isso é profético também que eu estou dizendo. Estão debaixo de um tratamento de Deus. E olha que a gente estava numa velocidade muito grande para melhorar. Você lembra como é que estava? Estava num embalo maravilhoso, irmão, tudo dando muito bem, comércio indo a alta velocidade, pessoas abrindo pequenos comércios, mulheres vendendo seus produtos em casa e ajudando. Tinha mulher vendendo coisinha em casa, ganhando mais do que o marido. Estava um tempo maravilhoso, um tempo muito bom, porém, eu sinto um retroceder muito grande aí, e sinto que está pesando na mão da gente, está pesando no bolso, está pesando na boca. Isso é motivo da gente voltar para Deus e entender que quando Deus resolve fazer algo, não tem esse negócio, né? Gedalias levantou como um cara que estava num momento de crise, dando para o povo tudo que eles queriam, porém o cara morre agora no capítulo 41, do nada alguém levanta e mata ele. Quando Deus planeja algo, não levanta para você tentar fazer diferente que vai dar errado. É isso que nós estamos aprendendo aqui hoje. Quando Deus fala assim, é hora de sofrer, é hora de ver o preço do pecado, vamos baixar. Eu falo assim, baixa o lombo e deixa Deus tratar que passa rápido, né? Agora, se você ficar resistindo, demora mais. Então, eu estou dando essa contextualizada, é só para os irmãos verem, né? O que aconteceu? Na verdade, o lugar estava estável, né? Judá ficou tranquilo com Gedalias. Aí quando Ismael levanta e assassina ele covardemente, a estabilidade vai embora, desestrutura tudo, né? A vida em Judá volta a ser uma vida terrível, provoca um medo terrível nas pessoas, né? Essa reação que o povo teve de medo é muito comum, né? E olha para você ver como é que isso vai muito bem com o Brasil. Estava muito bem estabilizado, a coisa destabilizou todo mundo. O povo de Israel, o povo de Judá passou a ter medo por causa daquilo que Gedalias fez. E vou ser sincero, quem não tem medo no Brasil, se você trouxer a palavra profética e pôr ela na realidade, é o tempo do mal. Agora, só que a igreja tem um papel fundamental de pôr fim nisso, do jeito bíblico. Voltarmos para Deus, obedecer a Deus, largar nossas encrenquinhas e voltar para Deus, começar a confessar o pecado nosso e da nação, buscar um avivamento. Por que nós estamos orando? Oramos aqui 2 semanas de 6 a 7, 3 domingos sobre avivamento. Não é para a gente pular e gritar, é para avivar, que se avivar, se Deus nos avivar, Deus vai ouvir o clamor da nossa nação e vai, irmãos, resolver. Fora disso, você vai ver. Se notar que eu estou contextualizando esse evento aqui com a nossa verdade, olha aqui, eu escrevi aqui, irmãos, ao romper, ao matar o Gedalias, desestabilizou o povo todo, a estabilidade foi embora e provocou um medo generalizado.
é o que a gente vive, medo generalizado de falar, de pregar, medo de falar a verdade, medo de enfrentar, medo de confrontar, medo de tudo. Eu estou contextualizando só para os irmãos entenderem que nesse capítulo 41, o foco aqui é a ação de Ismael, que foi matar o Gedalias, que foi o cara bom. Com isso, a estabilidade de Judá foi embora, o medo se tornou um medo generalizado, todo mundo com medo, e aí acabou criando um clima, né, irmãos, aqui dentro desse texto aqui, criou um clima de desconfiança muito grande. O povo ficou desconfiado, e aí no momento de muita crise, você passa a não saber em quem confiar. Você vai confiar em Deus, né, através de Jeremias, ou você vai confiar na proposta que eles te dão de proteção? Não é? Essa é a grande verdade, né? Se a gente não estiver muito firme com Deus, a gente não vai entender. Então, de 1 a 10, nós vamos notar o quê? Que o resultado da falta de vigilância do Gedalias, confiança demais nos homens, levou ele a ser morto e desestabilizar todo o lugar, né? E aí o povo foi enganado, o povo que vivia no lugar foi enganado, e não ficou só nisso, tá? Não foi só Gedalias que ele matou. Depois aqui mais para baixo, ele chega e mata muito mais. Verso 3 diz que Ismael feriu todos os judeus que estavam com Gedalias e também os caldeus. Ali ele literalmente pôs um ponto final, né, no restante de Judá, que vai ficar muito desesperado. A gente tem que entender, tá, irmãos, que é preciso vigiar. O que Gedalias não fez foi vigiar. Você lembra que quando os homens vieram até ele e falaram, olha, toma cuidado, que Ismael está tramando te matar? Ele, não, isso é mentira que estão falando do Gedalias. Por que será que Gedalias não acreditou que o cara, que eles viriam para matá-lo? O que vocês imaginam que leva? A escama no olho. É escama no olho. Eles vieram e falaram, rapaz, está tramando para te matar. O cara ainda falou assim, deixa eu ir lá e matar o cara que quer te matar. Ele, não faz isso não. Isso que estão dizendo é mentira, é falso. Olha o verso 16 do capítulo 40. Não faças tal coisa. O que diz acerca de Ismael é falso. Ele defendeu o cara que eles avisaram, ele vai vir para te matar. Escama no olho, irmãos. Então foi uma imprudência, foi a falta de vigilância, né, que impediu que ele visse que aquilo era de fato o que ia acontecer com ele. Então a gente precisa em tempos como esse ficar de olho aberto, irmão. Peça ao Espírito Santo de Deus para abrir o seu olho, né? Olha ao redor e começa, porque às vezes a gente pensa assim, irmãos, se eu tenho comida para comer, dane-se o que não tem. Mas eu gostaria muito que os irmãos começassem a ter o coração de Cristo e começassem a ver o mundo com os olhos de Cristo. Aí você ia ter mais compaixão, você ia ver que de fato a coisa não está bem. Depois dos últimos versículos, do 11 ao 41, aí vai acontecer um resgate, né? O resgate daqueles que sobreviveram. Joanã e seus homens vai perseguir Ismael, libertar os cativos que ele havia levado. Ismael consegue, na verdade, escapar com alguns seguidores, né? E após o resgate, o sobrevivente decide fugir para o Egito, temendo retaliação. Só que, na verdade, aqui existe um momento de desobediência, irmãos, porque Deus tinha dado ordem para eles não voltarem para o Egito. Era para eles ficarem ali em Judá e ver a mão de Deus detonando contra eles. Por isso que eu repito, quando Deus falou, quem ficar vai sofrer, quem for para a Babilônia vai sobreviver e vai viver bem, o povo agora que ficou está querendo fugir da mão de Deus e ir para o Egito. E não tem fuga da mão de Deus, irmãos. Não adianta a gente tentar fugir da mão de Deus. É o caso que nós estamos vendo. Então, apesar de tudo isso, né, eles vão tentar ir para o Egito, mas só que essa atitude deles, além de revelar o medo que eles tinham, né, de ficar ali depois daquilo que foi feito com eles, de matar toda aquela gente, vai mostrar também a desobediência, porque se Deus mandou ficar, é para ficar. Amém, queridos? Por isso que a gente tem que tomar cuidado para onde a gente vai, né? Nem todo lugar que a gente vai que Deus está nos autorizando ir, irmãos. Às vezes a gente tem que buscar de Deus. Deus, eu permitido, o Senhor me permite, o Senhor quer que eu faça isso. Quantas vezes a gente faz coisa que Deus não permitiu e lá na frente aquilo dá bem mal, né, irmãos? Dá errado, né? Então a gente precisa aprender. Esse caso aqui é depois de tudo isso, o povo agora intenta fugir lá para o Egito. E Deus já tinha falado para eles, não vão para o Egito, porque vocês vão se dar mal. Revelando medo de ficar e sofrer mais, mas também desobediência, que Deus mandou não ir. Só que Deus tinha mandado, ou vai ou fica. Fica e sofre, vai e sua vida é guardada. Quem ficou agora, é preciso suportar o momento de Deus, né?
não tem como fugir, né, na verdade, da mão de Deus, né. Existem uns ensinos que é correto sobre o livre-arbítrio, mas tem gente que questiona o livre-arbítrio nesse sentido. Será que tem jeito da gente fugir do plano de Deus? Né? Então parece que livre-arbítrio é uma brincadeira, não parece? Tipo assim, eu sou livre para escolher, mas eu não tenho muita escolha, né? É mais ou menos assim, Deus me deixou escolher, mas não tem muita escolha. Mas não é bem assim não, irmãos, é só para vocês entenderem que quando há uma determinação de Deus, aí você precisa só deixar Deus fazer, né? Quando Ele te dá escolha, amém, glória a Deus. E em muitas coisas a gente tem escolha. Você tem escolha de céu, escolha de inferno, né, irmãos? Escolha de desobedecer, escolha de obedecer, Ele te deixa fazer isso. Porém, o que a gente tem que entender é que é um livre-arbítrio meio que já programado. Você escolhe isso, vai acontecer aquilo, né? Você não escolhe nada, não acontece nada, você vai ficar no mesmo estado que está. Mas a gente precisa o tempo todo escolher, né? E logo depois nós vamos pegar lá no capítulo 42, irmãos, que o povo agora que ficou, que sobreviveu, eles acabam chegando, né, depois que Joanã aparece e liberta eles, né, daquela maneira maravilhosa, o Ismael, que matou Gedalias e matou parte do povo, foge. Então agora eles encontram em Joanã, nesse homem chamado Joanã, eles encontram nele um alívio, né, um alívio. E nesse momento o povo vai buscar outra vez o profeta Jeremias para pedir a ele direção. Só que o povo fala assim: Jeremias, consulta a Deus por nós, o que nós devemos fazer, aquilo que Deus falar nós vamos obedecer. Só, irmãos, que é pura conversa, eles não vão obedecer, e Deus já vai dizer para eles: olha, o que vai acontecer? Deus vai falar para eles assim: não fuja para o Egito, fica aqui que é o lugar de vocês, né, já que vocês escolheram ficar, aliás, escolher não, né, foram obrigados a ficar, fica aqui, né, mandando ficar na terra e prometendo para eles: se vocês ficarem me obedecendo, eu vou obedecer, eu vou abençoar vocês, vou proteger. Mas Deus avisa também: se vocês forem para o Egito, vocês estão com medo de morrer de espada, a espada vai lá no Egito e vai pegar vocês. Meu Deus, está vendo que eu falei para vocês que nós estamos vivendo um tempo que a mão de Deus está tratando conosco, só que a gente tem que tirar a escama do olho e obedecer? Então é isso que nós vamos ver aqui. Joanã, né, vai lá e pedir direção do povo, e Jeremias vai concordar em buscar a Deus e pedir orientação. De início, parece que o povo está buscando mesmo Deus, na verdade, né? Só que não vai funcionar desta maneira, porque Deus sabe do coração deles e sabia que eles iam desobedecer. Esse momento aqui vai mostrar para nós a importância da gente ser submisso, irmãos, e obediente, né? E aceitar a ordem de Deus, a ordem que vem de Deus. Não importa, né, se essa ordem é aquilo que a gente queria ou não. Vez por outra a gente pede uma coisa a Deus, irmãos, e Deus vem com resposta para nós que não é aquilo que Ele vai fazer. Por isso que a oração de Jesus no monte é uma oração que eu gosto muito de fazer. Lembra lá no monte que Jesus orou? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele não para a oração aí não. Mas depois ele vai concluir dizendo que seja feita a vontade de Deus e não a dele. Isso é fundamental. Deus respeita a sua vontade. Mas se você se sujeitar à vontade dele, você vai dar melhor. Vai sair melhor para você. Então, às vezes, a gente precisa aprender isso, né? Colocar diante de Deus: olha, Deus, o meu desejo é esse, mas, por favor, me ajuda a viver debaixo da tua vontade e não da minha. Não é porque Deus permite, irmãos, às vezes, a gente fazer coisas, né? E isso nem sempre vai dar muito bom para nós. O último bloco de versículos do capítulo 42, vai do 7 ao 22, e nós vamos ver a resposta de Deus e o povo rejeitando o conselho de Deus, né? Jeremias espera um tempo, né? A Bíblia diz que 10 dias depois veio a palavra do Senhor para Jeremias. Tem gente que pensa que o profeta buscava a Deus, Deus respondia na hora, não é assim? Quando a gente lê, a gente pensa assim: o profeta aí fala: Deus, o povo de Israel está perguntando isso, e Deus vinha com a resposta, né? Só que aqui está dizendo, versículo 7, 10 dias mais tarde veio a palavra do Senhor a Jeremias. Veja que ele orou e nada de Deus responder. 10 dias depois Deus vem e responde para Jeremias, e a ordem de Deus vai ser muito clara: o povo tinha que permanecer ali, né? E Deus estava prometendo para eles: fica que eu vou proteger vocês. Só que o povo vai insistir em ir para o Egito, e Deus fala que lá eles vão enfrentar peste, fome, calamidade, né? Quem sair de Judá vai ver isso tudo, e Deus adverte através de Jeremias, dizendo que conhece a intenção do coração deles.
e que eles vão desobedecer e que a ruína é o que espera a cada um deles. Um ponto importante aqui, irmãos, é que Deus oferece a oportunidade para o povo, né? A oportunidade de ficar e obedecer e ser feliz, né? Porém, o povo está meio que ali pensando que engana a Deus, e eles estão querendo mesmo é fugir para o Egito. Não acontece, às vezes, da gente orar a Deus e perguntar alguma coisa a Deus, mas querendo que Deus responda o que a gente quer, não é? Não acontece, às vezes, de vez em quando? Às vezes a gente vai pedir a Deus, o que o Senhor quer? Às vezes a gente fala com Deus, como é querendo que Deus queira o que a gente quer. Eu lembro como se fosse hoje, é muito tempo isso, uma irmã da igreja, já não está mais aqui na igreja conosco, né? Ela me ligou um dia, pastor, estou precisando de uma orientação. A orientação é sobre dízimo. E aí, quando eu estava orientando ela, eu nem cheguei a orientar direito, ela pegou e cortou o assunto, falou, Deus, pastor, quer saber de uma coisa? Eu sei o que o senhor vai falar que eu tenho que fazer, eu sei o que Deus quer que eu faça. Eu estava, na verdade, querendo que o senhor me permitisse, ela fazer diferente. Eu falei, irmã, então tá bacana, já que você sabe, né? Você sabe o que você tem que fazer. Ela riu, né? Ela riu, falou, pastor, eu sei. E pronto, nem foi preciso concluir. Porque às vezes a gente vai para Deus assim, pedindo algo a Deus, mas querendo que Deus faça o que a gente quer. E talvez a resposta de Deus vai ser outra. Então aqui a gente vê, né? Isso a gente vê em Deus uma oportunidade de você fazer a vontade dEle. Ele te dá. Por que eu chamo oportunidade? Porque ninguém é obrigado a fazer a vontade de Deus. Esperto e feliz é quem faz, mas ninguém é obrigado. Por acaso Deus já te obrigou algum dia, irmão, a fazer alguma coisa? Né? A mim Deus nunca me obrigou, não. A gente que está esperto com o olho aberto, a gente vê que na verdade Deus não dá muita escolha, não. Porque Ele já diz para nós, se você fizer isso aqui vai dar mal, se você fizer isso aqui vai dar bem. Então uma pessoa inteligente, eu estou chamando isso aqui de inteligência, porque inteligência mesmo, sabe, né? Se você sabe que você escolher tal coisa vai dar mal, se você escolher isso aqui dá bem, qual que é o inteligente escolher? O que vai dar bem, não é? O inteligente. Então, é questão de lógica, né? Porém, dentro de uma escolha, está também o desejo carnal e a vontade da gente, que muitas vezes nós temos uma queda para o mal. A gente tem queda para o mal, queda para mentir, queda para fazer coisa errada, queda para tudo errado. É a natureza que Adão conseguiu para nós com o seu pecado. Então a gente tem uma tendência, uma queda para o mal. Por isso que o livre-arbítrio pesa, porque senão você escolher tudo de bom, né? Quem é que vai escolher, irmãos, brincar com uma jararaca, aquelas cobras venenosas? Quem vai escolher brincar? Se o cara tiver normal, ele vai pular fora, ele não vai querer brincadeira com aquilo, né, irmãos? Porém, a gente sabe que a gente é tão tendencioso para o mal, o pecado de Adão fez isso com a gente, que a gente não consegue enxergar, tem uma escama no olho, você não consegue enxergar o precipício, o veneno, o perigo que tal atitude vai resultar. Por quê? Espiritual, então a questão espiritual. Porém, a gente vê Deus aqui dando oportunidade, irmãos, para o povo, olha, fica, não vai para o Egito, porque se vocês forem lá, a espada vai atrás de vocês, a fome, a peste, tudo de mal que eu disse vai acontecer com vocês, né? Eles podem até ter tido a orientação, né? Nós podemos até ter a orientação de Deus, mas a decisão é nossa, amém, queridos? A orientação é de Deus, guarda isso, mas a decisão não é de Deus, a decisão é nossa. É aí que entra o livre-arbítrio, tá bom, queridos? É aí que fecha o livre-arbítrio. Deus já deu a orientação, mas a decisão é nossa. A tomada de decisão é que aí está o livre-arbítrio que Deus deu para nós. Deus não vai te jogar para o mal, Deus não vai te jogar no inferno, Ele vai te deixar tomar a decisão, e Ele vai te apoiar na decisão. Eu costumo dizer que o que Deus faz, apesar que Ele é todo poderoso e pode fazer o que Ele quer, o livre-arbítrio é mais ou menos isso. Ele deixa a gente escolher, tomar a decisão, e Ele assina por baixo. Se eu decidir pecar, Deus vai assinar por baixo. Tá bom, diga, pode pecar. Se eu decidir obedecer, tá bom, diga, eu vou te ajudar. Ele só assina por baixo, né? A Bíblia não diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é assim? Sim, Deus não. Vocês notaram que isso que eu estou dizendo para vocês não é uma invenção da minha cabeça? Que Deus deixa a decisão para nós e Ele assina por baixo? Porque nota bem, por acaso, tinha um querubim guardando a árvore da vida para Eva e Adão não comerem da árvore? Tinha? Tinha um querubim lá guardando? Então quer dizer que eles podiam pegar e comer, não podia? E da árvore do conhecimento do bem e do mal, tinha também um querubim protegendo para o homem não comer? Não.
Isso prova para nós que Deus deixa a gente livre para escolher e depois Ele assina por baixo. Adão poderia ter lançado mão da árvore da vida, comido da árvore e está satisfeito, alegre. Eva também. Estava lá, não tinha proteção, mas também para a árvore do conhecimento do mal, do pecado, não tinha proteção, podia pegar. Então Deus não deixa ali para pegar a fruta que a gente quiser comer, irmãos. Também. Ele assina por baixo. Ah, eu quero chutar o balde. Isso tem de igreja, ó, tem chato. Deus, assina por baixo, pode ir. Ah, eu quero agora, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ah, é? Boa escolha. Toma aqui, estou te ajudando, vai. Permito, tá, que bom. Então é assim que Deus age conosco. Porém, essa questão da escolha e da liberdade é bacana. Só depois é que Deus protegeu a árvore da vida. Aí ele pôs lá a espada flamejante para o homem não lançar a mão e comer. Mas antes estava livre. Né? E eu fico pensando assim, poxa vida, por que Deus não protegeu, na verdade, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Para o homem não pecar. Está vendo? Por que Deus não fez isso? Porque Deus nos colocou aqui nessa terra para nos provar. Por isso que a gente nasce, irmão. A gente nasce para ser provado por Deus. Então é para nos provar. Por isso. E hoje nós temos livre acesso a Deus, mas também temos livre acesso de fazer o que quer. Porém, desde lá do Jardim do Éden ficou provado que o homem sempre vai escolher a árvore do pecado em lugar da árvore da vida. Então, por isso que eu falo, já falei demais aqui, nós já nascemos em desvantagem. O ser humano já nasce com, como é que é aquele trem que o juiz dá? A sentença. O homem já nasce com uma sentença de morte. Quando o neném nasce da barriga da mulher, ele já nasce com a sentença, inferno. Por que inferno? Porque Adão provou para nós que a gente prefere o inferno do que o céu. Por isso que eu falo assim, tem gente que acha, pastor, inventa muito, não invento não, é porque eu já li a Bíblia e cheguei às conclusões. O ser humano já nasce com a sentença para o inferno, porém, ele tem um tempo, desde que ele nasceu, até ele morrer, para fazer o quê? Para escolher. Aí eu posso mudar isso. E quando a gente muda, Deus é louvado lá em cima, ó. Quando a gente escolhe, eu imagino o céu inteiro deve fazer uma festa tremenda, porque o Edgar pisou na cabeça do capeta, ele nasceu com uma sentença de morte, agora ele está indo para o céu. O Joaquim, né, o Francisco, o Amadeu, e começa lá no céu uma festa, mais um, vai lá, mais um. Por quê, irmão? Porque essa é a nossa prova. A gente nasce, é um plano de Deus de salvação, nasce para mostrar para o diabo que porque Adão pecou, não quer dizer que todos vão pecar. Amém, igreja? Isso eu imagino a festa no céu por uma alma que se rende ao Senhor. Porém, vale guardar isso aí, tá, irmãos? Que contudo o povo ia fazer essa desobediência, apesar que Deus estava oferecendo para eles a oportunidade da redenção, de escolher proteção em Judá, do que ir para a suposta proteção que o Egito ia dar. Teve um tempo que o Egito foi salvação, lá no tempo de Jacó, mas logo depois o Egito passou a ser escravidão. Dentro da cultura judaica, dizem que o povo sofreu 210 anos escravo lá no Egito. Porque enquanto José estava vivo, aquele faraó estava vivo, conhecia Israel, eles viveram bem. Então, se eles viveram 430 anos lá, pode ser que eles viveram 220 anos bem, na fartura, próspero, e o judaísmo diz que eles viveram 210 anos de escravo. Então, metade do tempo viveram bem, a outra metade eles foram maltratados, irmãos. Por quê? Porque o Egito passou a ser lugar de maldição. Agora, o povo quer voltar para o Egito pensando que eles iam lá encontrar paz, tranquilidade, mas não era isso que esperava eles, tá bom? Então, assim a gente conclui o capítulo 22. O que a gente pode trazer de reflexão sobre isso? A gente precisa guardar muito no nosso coração como crente, eu e você, que a desobediência traz consequências profundas na nossa vida. Tá? A desobediência é terrível, irmão. Não desobedeça a Deus, não. Tenta ser obediente a Deus. Descobre o que a Bíblia diz, seja obediente, tá? A Deus, né? Também mostra para nós que a confiança na solução humana pode ser uma falta de fé no nosso coração. É o caso do povo querendo voltar, descer lá para o Egito, porque lá no Egito eles iam fugir da espada. Então, às vezes, você confia muito na solução humana, talvez você confia muito no médico, você confia muito na força do seu trabalho, você confia muito nas políticas públicas que vai abençoar, vai ajudar. Cuidado, irmãos. Isso não pode não funcionar. Nos casos aqui a gente viu que não funcionou, além de aquilo ser uma rebeldia contra a palavra de Deus. Porque Deus tinha falado, fica em Judá,
O povo, não, nós vamos lá para o Egito, porque lá nós vamos contar proteção, nós vamos contar livramento. Então a gente precisa de pensar também, refletir dessa maneira, tá? Buscar a vontade de Deus, né? Se você está aí falando aí o tempo todo, não, eu vou buscar a vontade de Deus para a minha vida, a partir de agora eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você fica sabendo que buscar a vontade de Deus vai exigir de você uma palavra chamada obediência, tá? Amém, queridos? Se você quiser viver o melhor de Deus, busca a vontade de Deus. Se você buscar a vontade de Deus, saiba que você precisa ter disposição para obedecer. Porque quando Deus falar, fica, você sabe, eu vou obedecer, porque eu quero a vontade de Deus na minha vida. Se Ele mandar, vai, você vai saber também, é hora de ir, e eu preciso obedecer. E vou ser sincero, irmãos, obedecer, diz a Bíblia Sagrada, que é melhor do que sacrificar. Muito melhor. Às vezes a gente prefere sacrificar, irmão, do que obedecer. Às vezes a gente prefere maquiar a obediência com sacrifício, pensando que Deus se agrada mais. E não é assim que a coisa funciona, tá, irmãos? É duro, sim, mas é a palavra de Deus, né? Então, esses dois capítulos, 41 e 42, vão mostrar a consequência da falta de confiança e vai mostrar a consequência da desobediência. Essa traição de Ismael causou uma devastação no meio do povo, enquanto o medo dos babilônios leva o povo a pensar em fugir para o Egito, mesmo sabendo que isso era contra a vontade de Deus, né? São os escapes que a gente acha, às vezes, né, momentâneos na nossa vida, e aí se sai da vontade de Deus, a coisa vai complicar, né? O conselho de Deus, através de Jeremias, é claro, a segurança está na obediência. Deus mandou ficar aqui, é aqui que nós vamos ficar, obediência, né? Contudo, a hesitação do coração do povo em confiar em Deus vai mostrar o quê? Dificuldade em abandonar os planos que já traçamos. Por isso que a gente precisa rever nossos planos o tempo todo. Talvez você planejou algo, irmão, mas a obediência de Deus vai te fazer ir por outro caminho. Então a gente precisa ouvir mais a voz de Deus e seguir os planos de Deus e abandonar os nossos planos, tá bom? Tem gente que acha que é feio um homem voltar atrás na sua palavra. É feio quando você está fazendo coisas, negociando e você é um mau caráter. Mas se você tiver com algum plano e aí você descobre que esse plano é de Deus, volta atrás, meu irmão. Volta atrás, seja humilde. Deus está te dando lição, então aprende. Volta atrás, vai lá e refaz sua palavra. Ó, eu falei uma coisa com você, mas eu não posso cumprir. Eu ouvi de Deus que eu não devo continuar nesse plano. Irmãos, é melhor você estar bem com Deus e mal com os homens do que você estar bem com os homens e mal com Deus. Porque a lapada de Deus dói um pouco, tá, irmão, né? A lapada de Deus dói. Então guarda isso, tá? É isso que Deus estava falando o tempo todo para o povo, né? Em eventos, esses eventos, na verdade, vão nos ensinar que o verdadeiro refúgio está na obediência, na submissão à vontade de Deus, mesmo quando as suas instruções desafiam nossos temores e as nossas expectativas. A maioria das coisas que Deus nos dá como desafio, na verdade, elas vão, na verdade, nos colocar em situação de vencer temores e também de expectativa, né? O Deus, às vezes, faz a gente mudar de plano, como eu falei. E aí a gente precisa estar muito aberto para seguir a vontade de Deus e receber as consequências que virão, né, dos homens. Vão pensar o que de nós, né? Imagine você mudar um plano que você estava traçado, espalhou aquilo para todo mundo, aquele projeto, aí vem Deus e te fala, opa, você vai se dar mal. Aí você tem a opção de obedecer, ficar mal com as pessoas, mas obedecer e se dar bem com Deus e prosperar, ou seguir, né, sofrendo, lutando, porque o que o povo vai pensar de mim, né? Às vezes a gente tem uns ensinamentos que a gente traz de casa que precisa ser revisto. Davi era um homem muito fácil de voltar atrás quando Deus falava para ele que ele estava errado. Um exemplo de homem para mim é Davi, principalmente quando Natã, o profeta, chega, né, e fala para ele que ele tinha adulterado, tinha matado o marido da mulher, aquela coisa toda. Irmãos, a facilidade com que Davi aceita e muda aquilo, eu admiro. Então, esse coração a gente precisa ter nele. Temente a Deus, obediente, e se tiver que rever um plano, ou até desistir de um plano, vamos desistir, porque o que importa é obedecer ao nosso Deus. Amém, queridos? Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então, irmãos. Obrigado, Deus, nossa gratidão a Ti pela palavra, pelo estudo, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos mostra essas coisas. Peço que o Senhor abençoe a igreja, leva-nos em paz, que cada um de nós seja edificado enquanto estivermos dormindo, meu Deus,
Peço também pelo trabalho de sábado e domingo, usa os pregadores, usa essa juventude para, meu Deus, comunicar o evangelho a eles, aos jovens, como só o Senhor pode fazer. Obrigado mais uma vez, peço a sua direção para nossas vidas e que nos leve em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos, Deus abençoa, tá?